Olá, boa tarde. Tudo bem? Todos me ouvem? Sim? Então, vamos dar início ao nosso painel, ok? A gente vai colocar para gravar e seguimos a ordem de participação, tá bom? Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação muito grande mediar esse painel do 4º Congresso Internacional sobre o Futuro do Direito, organizado pelo Iberojur e pela Universidade Lusófona. Aproveito a oportunidade para parabenizar o presidente do Instituto, o Dr. Fábio Gouveia, que organizou esse evento com brilhantismo e possibilitou esse debate entre a perspectiva de vários países em relação ao direito, o que enriquece muito o debate e a construção das pesquisas jurídicas, né, das pesquisas científicas jurídicas, para que a gente possa, de certa forma, modificar as condições do mundo para que a gente tenha uma vida melhor, né, onde os direitos humanos são protegidos, onde a gente possa ter um patamar de desenvolvimento humano em evolução, né? Meu nome é Camilo Stangerlin Ferrarese, sou doutor em Direito, sou investigador no JusGov, na Universidade do Minho, na Escola de Direito, e também sou professor e coordenador do curso de Direito das Faculdades Integradas de Bauru, em São Paulo, Brasil. E esta tarde estarei apenas mediando, né, as apresentações desses artigos aqui aprovados e que têm uma qualidade para aqui estarem, né? Então, quem sabe a gente pode contribuir um pouquinho e estimular o debate entre os participantes. Nós seguiremos a sequência das apresentações de acordo com a programação. Cada participante, cada autor de artigo terá 10 minutos para fazer a sua exposição. E, ao final, a gente faz um debate, né, abre para perguntas e comenta um pouquinho sobre todas as apresentações de forma que, de alguma forma, elas se interconectem e a gente possa enriquecer os trabalhos de todos os participantes, ok? Então, dando sequência ao nosso painel número 8, Direito à Saúde, Inteligência Artificial e Migrações, o primeiro trabalho a ser apresentado é do Dr. Marcelo Jueri Nunes e da doutora Amélia Kohn, da Unisanta e da Universidade de São Paulo, com a temática O aborto no Brasil e Portugal, uma questão de saúde pública e de liberdade ao desenvolvimento da personalidade da mulher. Dr. Marcelo, doutora Amélia. Esse senhor está sem áudio, só um minutinho. Doutor Marcelo, veja se o senhor consegue abrir agora. Consegui, doutor Camilo, muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Marcelo. Primeiras apresentações e por acessibilidade, eu sou um homem branco, cabelo preto, olhos pretos, vestindo um terno preto, uma gravata roxa lilás e uma camiseta branca. Nós vamos temo do professor Camilo, antes de prosseguirmos, posso compartilhar a tela? Estou autorizado? Claro, está sim, está sim. Antes de iniciarmos, eu agradeço a oportunidade do Iberojur nesse Future Law Congress, que nos foi presenteado com... Deixa eu ligar o cronômetro antes, para respeitar também os tempos dos demais.
cujo tema é justamente esse. O que a gente pode fazer para ver o direito e como ele pode perseguir, se adiantar ou antever o futuro que é necessário regulamentar. Nesse tocante, foi assim que nós escolhemos nosso tema para apresentar junto a isso. Eu e minha orientadora, a professora Amélia Kohn, socióloga, orientadora do meu mestrado, propomos um estudo que já há mais ou menos 6 meses estávamos pesquisando, e que é o aborto no Brasil e Portugal, uma questão de saúde pública e de liberdade ao desenvolvimento da personalidade da mulher. Nesse momento, somente eu apresentarei, mas a professora Amélia está com toda a nossa, sempre junto e concordando com aquilo que nós estamos dizendo. Como introdução, nós apresentamos a metodologia e o problema de pesquisa. A metodologia adotada foi a pesquisa exploratória de material bibliográfico com análise dos materiais de forma teórica, qualitativa e exploratória e o emprego do método indutivo. A presente pesquisa tem a finalidade de analisar a garantia do direito à saúde da mulher, criticando a criminalização do aborto, hoje no Brasil e no passado em Portugal, que deve ser tratado como uma questão de saúde pública, afastando a interpretação de que o aborto é um problema de política criminal, econômica ou político, visto que não tem a efetividade de diminuir o número de abortos. Como pressupostos, nós colocamos: a saúde da mulher deve ser entendida como o completo bem-estar físico, psicológico e social, existindo uma gestação que afeta uma dessas saúdes, o Estado deve garantir a efetivação dos direitos da mulher. O aborto como direito é uma garantia para que a mulher tenha meios para optar em prosseguir ou não com uma gestação em segurança, assegurada a liberdade do desenvolvimento da personalidade e livre do sofrimento físico, mental e social. Esse livre de sofrimento físico, mental e social, como alguns de vocês devem saber, mas aqueles que estão mais afetos à saúde, ao direito da saúde, é o conceito da OMS. Também foi analisado o ordenamento jurídico português, que trata o aborto como um direito e prescreve obrigações estatais para a sua efetividade, bem como estudos referentes ao objeto do tratado. Partiu-se da pesquisa. No Brasil, nós temos a doutora Débora Diniz, pesquisadora da nossa UNB, em que realizou duas pesquisas nacionais de aborto. Uma em 2010, outra em 2016, onde ela analisa, faz uma pesquisa profunda de campo, em que ela verifica que o aborto existe no Brasil. Se existe no Brasil, como ele é encarado por essas mulheres. Por que numa dessas suas premissas, ela verifica que por que prosseguem no aborto apesar da criminalização? Uma das conclusões que a gente retira desse artigo é que a criminalização do aborto não tem a condição de evitar que ele prossiga. Agora, confrontando essa situação social das mulheres com a Constituição, que garante o direito à saúde como um direito humano fundamental, nos termos do artigo 6º e 196 da Constituição, temos que o direito ao aborto deve ser prescrito como uma garantia do completo bem-estar físico, mental e social das mulheres em toda a sua idade reprodutiva, pois ele existe. E é ostensivamente praticado no Brasil. Analisando a prescrição, verifica-se que a saúde das pessoas não é definida nesses dois dispositivos, mas prescreve que a saúde é um direito de todos e dever do Estado,
que deve ser garantido mediante políticas sociais. Portanto, deve-se buscar um conceito de saúde em disciplinas de saúde. Mais uma vez, repetimos a definição da Organização Mundial de Saúde do que é saúde. Ou seja, saúde não é apenas a ausência de doença, mas também esse bem-estar físico, mental e social. Confrontando mais uma vez, o que aconteceu, quais foram as conclusões sobre a Pesquisa Nacional de Aborto de 2010? Ela traz resultados sobre mulheres que abortaram, constatando que ao completar 40 anos, mais de uma em cada 5 mulheres já fez aborto, indicando que o aborto é um procedimento comum no Brasil. Analisando os fatores de composição de escolaridade e crença religiosa, a pesquisa conclui que o aborto é mais comum em mulheres de menor nível educacional e que a religião não é um diferencial entre as mulheres quanto à realização do aborto, sendo realizadas em sua maioria por católicas, seguidas de protestantes e evangélicas, em último das demais religiões ou sem religião. Portanto, a religião não é um fator preponderante. E algumas conclusões também sobre a Pesquisa Nacional de Aborto de 2016 diz que 500.000 de mulheres fizeram aborto em 2015, o que indica um nível elevadíssimo. A política criminal, a perspectiva religiosa e moral não reduz o número de abortos. Essa é a conclusão que se chega nessa segunda pesquisa, pois impede que mulheres... e o que acontece? Essa política criminal, essa ideia de criminalizar o aborto, ela impede que mulheres busquem o acompanhamento e informação de saúde necessários para que seja realizada de forma segura e que para planejar sua vida reprodutiva, a fim de evitar um segundo evento desse tipo. Não foi identificado qualquer tipo de estereótipo, apenas a escolaridade, o que dá a indicar que quanto mais desinformada a mulher, mais propensa ela tem a engravidar, por não tomar medidas contraceptivas, e naquele desespero ela vai e procure o aborto. Considerando assim que o aborto é tratado como uma questão de política criminal e não uma questão de saúde pública, negando acesso às mulheres que não têm acesso a um aborto seguro, deve-se compatibilizar esse direito constitucional, artigos 6º e 196 da Constituição do Brasil, a saúde da mulher com a prática do aborto, afastando a incidência, e aí já entramos na questão da política criminal brasileira, que prescreve que abortar é crime em seus artigos 124 e 127 do nosso Código Penal brasileiro. E deve ser autorizada a realização de aborto para que garanta o quê? A saúde da mulher. Saúde entendida como se define através do conceito da Organização Mundial de Saúde. E quais são as questões que trazem essa perpetuação desses entendimentos? Identificamos 3. Uma é a condição econômica. Mulheres que têm condições abortam, e as mulheres que não têm condições também abortam, mas em condições inseguras. E quais as consequências? Hospitalização posterior ao aborto, procedimentos mal-sucedidos, risco de vida, enfim, uma gama de problemas de saúde, inclusive psicológicos, que não permitem, não são compatíveis com o conceito de saúde da OMS. O ordenamento jurídico brasileiro, por sua vez, também não agasalha os problemas de que o aborto é realizado em diversas situações. Ele somente permite o aborto necessário, no caso de aborto de gravidez resultante de estupro, e no caso de aborto de feto anencéfalo, que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu peço desculpa ao professor Camilo, eu vou adiantar algumas questões para respeitar o tempo estabelecido de 10 minutos. Também temos a dominação por questão
de gênero levantada por uma questão política em que as casas legislativas elas não são compostas por mulheres. Então, temos homens tratando de questões de mulheres e não enfrentando corretamente a situação para essa questão do aborto. E como é tratado em Portugal? Portugal legalizou o aborto, descriminalizou a interrupção voluntária da gravidez e estabeleceu 3 fatores que permitiriam isso. A inviabilidade de vida livre de sofrimento, de forma incurável, de grave doença ou malformação congênita, realizada nas primeiras 24 semanas de gravidez. A situação de fetos inviáveis poderão ser praticadas a qualquer tempo, e se for realizada por opção da mulher, nas primeiras 10 semanas. Também estabelece que o médico verificará essas situações, tornando a situação não punível. E também é garantida à mulher o aconselhamento não dissuasivo. Isso é importante para que ela tenha consciência do que vai fazer e também não sofra uma repreensão social ou mesmo uma autorrepreensão psicológica. E essa alteração na política em relação à interrupção voluntária da gravidez foi acompanhada pelo Tribunal Constitucional de Portugal, considerando essa alteração constitucional. Interpretou-se também que há necessidade de se dar a devida proteção à mulher, não só em relação a seus direitos constitucionais, à vida, saúde e dignidade, mas ao seu direito constitucional à maternidade responsável e ao livre desenvolvimento de sua personalidade, isso com fundamento na Constituição portuguesa. E sublinhou-se que também, e talvez tenha criado, uma obrigação do Estado de estabelecer políticas não punitivas para reduzir a gravidez não desejada, como educação sexual e planejamento familiar. Conclui que somente com esse proceder o Estado estaria a atender à saúde da mulher em sua plenitude. Já partindo para as considerações finais, a criminalização do aborto no Brasil não inibe a sua realização, prejudicando as mulheres, especialmente mulheres com baixa escolaridade e renda, pretas, pardas e indígenas, além das expressivas diferenças regionais, sendo mais frequente na juventude e entre mulheres jovens. Porém, a interpretação jurídica plausível de que a Constituição Federal autoriza o afastamento das prescrições dos artigos 124 a 127 do Código Penal para que se garanta o direito à saúde da mulher nos termos prescritos pela Organização Mundial da Saúde. Essa interpretação encontra resistência nos intérpretes da Constituição em círculos econômicos, político e de gênero dominantes que negam a saúde de mulheres em idade fértil que ficam expostas a riscos em sua saúde física, mental e social. A descriminalização da interrupção voluntária da gravidez sancionada em Portugal produziu um aumento da eficácia do direito à saúde da mulher em idade fértil, bem como, e esse é um fato relevantíssimo, causou a diminuição da interrupção voluntária da gravidez, especialmente por estar acompanhada da implementação de políticas de saúde reprodutiva sexual para mulheres, além do seu efeito jurídico da garantia da liberdade de desenvolvimento da personalidade de mulheres. E o Tribunal Constitucional Português acompanhou essa alteração legislativa, dando guarida e segurança jurídica a todas as que pretendem fazer essa interrupção. Agradeço e peço excusas pelo extrapolar do tempo, professor. Imagina, Marcelo, não há necessidade de desculpas, foi excelente a apresentação e a temática é atualíssima, né? Acho que o senhor trouxe aspectos fundamentais do que significa a criminalização do aborto, né? Que é gênero, pobreza e raça, né? Que normalmente são os grupos que acabam sendo mais atingidos, porque quem tem condições faz e ninguém fica sabendo, né? E acho que
desvelar, né, esses indicadores, né, e às vezes que parece tão óbvio, mas que para a maioria das pessoas não são, é importante para que a gente possa transformar a cultura jurídica, encontrar novos caminhos para que a mulher não seja prejudicada, né? E até muitas vezes mas dá aquela conotação sentimental, mas não se fala aqui em ser a favor do aborto, mas sim a liberdade de escolha da mulher, né? E que ela tem o seu direito à saúde tutelado, porque no final das contas é ela efetivamente que tem maior impacto na vida, né? Então esse tema é de fundamental relevância e acho que no final da nossa sessão acho que a gente pode até debater um pouquinho mais, tá? Muito obrigado pela apresentação e dando sequência no nosso painel aqui direto da Universidade Lusófona do Porto, né? O 4º Congresso Internacional sobre o Futuro do Direito, organizado pelo Iberojur e pela Universidade Lusófona do Porto. Nós teremos a apresentação da doutora Isa Antônio, com o tema o direito à saúde enquanto direito social de justicialidade direta nos tribunais. Reflexão crítica sobre o entendimento clássico vigente em Portugal. Doutora Isa, seja muito bem-vinda. Deixa eu abrir aqui o microfone para a senhora. Veja se a doutora consegue abrir agora o microfone. Já consigo. Muito obrigada e muito boa tarde. Somos colegas investigadores da JUSGOF. Eu dou aulas lá também, na Universidade do Minho. Mas prazer. Eu gosto, é assim que nos encontramos nestes fóruns, vamos encontrando. Temos uma reunião para a semana, salvo erro, não sei se foi notificado. Mas enfim, eu também folgo em saber que os senhores defendem então acerrimamente os direitos das mulheres. Fico muito contente por esse facto. Olha, o tema que aqui me traz, efetivamente, é uma visão crítica sobre o sistema português, abordando, porque escrevi no meu resumo, que é traçar o paralelo justamente com o direito brasileiro, porque neste ponto são opostos, sem desprimor das críticas que também a doutrina, não só portuguesa, mas a doutrina brasileira já vai tecendo ao sistema que vocês têm, que é conhecido pelo judiciário na saúde. Então, são sistemas opostos. Eu vou começar por delicadeza e cortesia para convosco, por abordar o sistema brasileiro e culmino com o sistema português. Portanto, para quem é português, não estão muito familiarizados, se calhar, com esta expressão, mas vigora no sistema brasileiro uma intervenção muito forte e muito direta dos tribunais, dos juízes no setor da saúde, sobretudo no setor farmacológico ou na vertente farmacológica, em que um cidadão em que foi vedado o acesso a uma determinada terapêutica ou cirurgia recorre aos tribunais para que seja, por via de uma sentença judicial, permitido aceder a esse mesmo tratamento. E não está desprovido de algumas críticas a este sistema, porque desde logo ao nível da igualdade entre cidadãos da mesma região e de municípios, porque efetivamente um juiz pode sim decidir decretar o acesso de uma pessoa a um tratamento muito caro, muito raro, para uma patologia muito específica e, entre aspas, o juiz da sala ao lado rejeitar o acesso a essa mesma terapêutica. Pelo contrário, se uma medida que seja fixada e estipulada a nível legislativo e em que aos tribunais não é permitido, em nome do princípio de separação de poderes, ter essa intervenção, vê-se como que uma maior certeza jurídica e uma maior concretização do princípio de igualdade. Portanto, isto é uma crítica que se costuma ser. Por outro lado, ao nível da racionalidade ou da irracionalidade económica, ao nível dos recursos que são alocados a um tratamento para uma só pessoa. Eu sei que é duro falar assim, mas o decisor político e público tem esta
espinhosa tarefa de alocar o máximo de recursos possíveis para ajudar o maior número da população também possível. E sucede, isto é um caso real que tivemos um juiz justamente na Escola de Direito, numa conferência, que disse que teve que decidir, e era ele que ia colocar, se negasse o acesso ao tratamento de uma criança, se dissesse que não, era ele responsável, era ele assim que se sentia pela morte de uma criança, e ele não conseguiu decidir contrariamente ao acesso e disse, sim senhora, desse esse tratamento. Veio dos Estados Unidos, um tratamento caríssimo, quando chegou a criança já tinha falecido. Existem todas estas questões, depois muito práticas, mas outro pressuposto ou outra crítica que se costuma, que é usual a doutrina brasileira de ser, é ao nível do vosso Código de Processo Civil, que contém pressupostos cumulativos que devem ser obedecidos no momento da sentença por parte do juiz, designadamente na fundamentação para se desviar à decisão administrativa que foi adotada, e que esta regra não tem sido plenamente cumprida pelos tribunais, o que gera uma grande incerteza jurídica ao nível da aplicabilidade do direito. Seja como for, em Portugal, sendo agora o paralelo, o nosso sistema não é assim. Porquê? Porque radica na tradição doutrinal portuguesa uma dicotomia entre, por um lado, os direitos, liberdades e garantias, os direitos sociais, conhecidos por direitos sociais, que englobam os direitos económicos, sociais e culturais, por outro. E se esta tradição dogmática no entendimento, na visão da teoria dos direitos fundamentais, reconhece aos direitos de liberdade, de primeiro catálogo, aplicabilidade imediata em tribunal, o que significa que um cidadão que se sinta lesado num desses direitos pode diretamente acionar judicialmente, seja uma entidade pública, seja uma entidade privada ou outro cidadão. Porquê? Porque as normas constitucionais que prevêem esses direitos são de aplicabilidade imediata e têm essa força normativa considerada superior, quando comparado aos direitos sociais, que são direitos a prestações e que dependem, na sua concretização, da mediação de entidades públicas nos vários setores que vão concretizar esses mesmos direitos sociais. Portanto, estes direitos sociais já são frágeis por um diverso conjunto de argumentos. Desde logo, o facto de estarem sujeitos ao princípio da reserva do financeiramente possível. Portanto, há uns princípios estruturantes que servem de critério orientador, portanto, na aplicação destes direitos. Este princípio é, desde logo, um primeiro obstáculo à efetividade plena destes direitos, que, em síntese, o que é que refere? Refere que a fatia de recursos económico-financeiros dos orçamentos estão na dependência exclusiva da vontade dos governos e, por isso, sujeita à vária alternância e ao jogo político em função da ideologia do governo que estiver no poder naquele momento. Tendencialmente diz que os governos de esquerda são mais pró-direitos sociais e tendencialmente diz que os governos de direita não são tão amigos ou protecionistas destes direitos sociais. E em virtude dessa visão, aloca-se mais ou menos recursos económico-financeiros. Esta é a ideia. Mas esta vulnerabilidade, esta sujeição à concretização dos direitos sociais, que são ainda assim direitos fundamentais, ao sabor das marés, é sem dúvida um dos calcanhares daqueles na tutela dos direitos sociais. Associado a este princípio está outro, que é muito invocado, que é o princípio da responsabilidade intergeracional, ou também designado o princípio da sustentabilidade económico-financeira, que na verdade coloca o foco em que no momento da decisão política não podemos pensar apenas nas pessoas, na população presente,
mas nas gerações vindouras. Não podemos adotar decisões sem atender, sem fazer um custo-benefício para a geração do futuro. Portanto, devem ser construídos planos racionais financeiros com vista a um retorno futuro e com vista a cautelar os próprios direitos sociais das gerações que nos seguem. Portanto, a ideia é esta, é que qualquer decisão política tomada hoje vai ter um rol e um nível de impacto significativo para o futuro. E em virtude disso, temos que ser parcimoniosos na gestão financeira do dinheiro que vai ser alocado aos direitos sociais. E aqui, claro, ao setor da saúde, que de resto, desde a Constituição, no nascimento do Serviço Nacional de Saúde em 1979, está em suborçamentação crónica. Por muito dinheiro que se atire para o SNS, estamos sempre a precisar de dinheiro. Porquê? Porque o problema, vamos a ver, não é tanto o dinheiro, é mais a gestão que se faz desse dinheiro. Como estamos a falar também aqui entre colegas que não conhecem se calhar tão bem a nossa realidade, existem hospitais que têm salas fechadas com equipamento de ponta, de material cirúrgico que não está a ser não estão a trabalhar com ele, nunca trabalharam na vida, porque não existem pessoas com formação para trabalhar com esse equipamento. E estão lá milhares de euros fechados. Portanto, isto não é falta de dinheiro, não, é má gestão do dinheiro. Por outro lado, para além este rol de argumentos clássicos e que são seguidos pelos tribunais, e o Tribunal Constitucional, que é o nosso órgão jurisdicional de cúpula, que tem maravilhosos acórdãos designadamente sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, nós poderíamos invocar. Então, mas o princípio da dignidade da pessoa humana, que consta logo do artigo 1º da Constituição Portuguesa, em que diz que, portanto, Portugal é uma soberania assente na dignidade da pessoa humana, não é um argumento que faça valer os direitos das pessoas diretamente em tribunal, pois é que esse mesmo tribunal defende que o conceito de dignidade humana é tão amplo que não compete ao tribunal densificá-lo, não quer sobredimensionar esse princípio, e por outro lado, o princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser uma fonte para proteger outros direitos, ou seja, os direitos têm a sua própria forma de se defender, não podemos estar sempre a fugir, a ir buscar o princípio da dignidade humana sob pena de esvaziar o sentido desse princípio. Portanto, sem dúvida nenhuma que deve ser um farol na resolução de conflitos e de problemas do cotidiano, mas não pode ser sobreutilizado para defender todos os direitos sociais, até porque aqui é o ponto basilar, e eu tenho aqui na minha frente justamente um livro que é de um senhor que foi presidente do Tribunal Constitucional, justamente, e ele defende os direitos sociais, invoca reconhece a fragilidade destes direitos, inclusive a nível internacional, não é dada a devida relevância no panorama internacional destes direitos sociais, mas refere claramente que em sistemas como o português, os direitos sociais não facultam, atenta à sua estrutura e função, a ações individuais para exigir judicialmente, em exclusivo benefício próprio, prestações públicas disponibilizadoras de bens ou de serviços integrantes do seu objeto. E esta é a posição jurisdicional portuguesa. Aquilo que eu pergunto é se esta tradição não deve ser quebrada. Se efetivamente, no que tange ao direito social, saúde, que é tão indispensável à concretização do direito à vida e do direito à integridade física e psíquica, outros direitos, portanto, essencial e condição sine qua non para a existência destes dois direitos do primeiro catálogo, atendendo à sua indispensabilidade à existência, eu agora até vou dizer do ser humano, não apenas cidadão, mas do ser humano, se não devemos quebrar e operar uma pequenina revolução coperniciana, e sim, aqui faz todo o sentido aludir ao princípio da dignidade da pessoa humana. Em Portugal,
Apenas se houver uma tentativa para eliminar o Serviço Nacional de Saúde, que é considerado o núcleo essencial do direito social à saúde, só no caso de tentarmos eliminar ou de alguma forma restringir o SNS, tal como existe no artigo 64 da Constituição, que é em termos de universalidade, todos os cidadãos terem acesso, a generalidade, que todos os cuidados, sejam primários, diferenciados ou continuados, e a tendencial equidade, lá está, que aqui se distingue do SUS, no SUS é sempre gratuito, aqui nós temos o pagamento de taxas moderadoras em função das condições económicas das pessoas. Só nesse caso é que podemos intentar uma ação judicial. Isto para mim não faz sentido, tem que haver um claro avanço, até porque, citando Dworkin, a dignidade humana eu considero trunfo do cidadão contra as maiorias, mas eu também considero que é um trunfo a dignidade da pessoa humana do cidadão contra o próprio Estado, quando esse Estado não assegura de forma cabal a concretização do direito à saúde. Infelizmente, em Portugal, o que nós verificamos é encerramento de maternidades, encerramento de urgências hospitalares, e o cidadão está a fugir para o setor privado, o cidadão que tem capacidade económica. E, infelizmente, o setor público de saúde está cada vez mais apenas as pessoas mais pobres e desesperadas é que continuam a recorrer ao Serviço Público de Saúde, porque quem tem alguma capacidade económica foge para o privado. E quem é que ganha com isso? Portanto, são as seguradoras, os grandes grupos económicos. Existem mais hospitais praticamente a nascer do que hotéis. Eu resido no Porto, que é uma zona bastante turística, e por aí podemos ver na crise financeira de 2008 em diante, crise profunda em Portugal, o setor privado da saúde, portanto, hospitais privados cresceram 20% ao ano. Eu acho que isso é representativo dos interesses que se movem, porque acima de tudo o setor da saúde, que é sobre um direito tão nobre como a saúde, é acima de tudo um negócio. E é aqui que o Estado, através de políticas públicas, eu não considero o Estado uma pessoa de bem, portanto, eu acho que já consigo, para o meu discurso, consegue perceber isso. Mas em síntese, o cidadão precisa de ser protegido contra o próprio Estado e, designadamente, acautelar de formas mais efetivas a tutela deste direito. Só com esta visão tradicional não vamos lá. Muito obrigada por tudo, colegas. Obrigado, doutora Isa. Acho muitíssimo interessante o tema, especialmente pelo paralelo e o conhecimento sobre a realidade jurídica brasileira em relação ao direito à saúde. E foi muito esclarecedor e didático, né, até chegar na problematização sobre a judicialização do direito à saúde em Portugal. Até para mim, que estou há pouco tempo aqui, faz só 3 de outubro, faz 3 meses, então é tudo um tanto quanto novo, né? O meu grupo de pesquisa é o Smart Cities, né, da doutora Isabel. Então, direito à saúde em Portugal eu não conhecia, e a apresentação foi extremamente didática, né, com um apanhado geral e fazendo esse paralelo com o Brasil, né, e eu ouso dizer que no Brasil hoje, até por conta do seu tamanho e uma disrupção jurídica que aconteceu nos últimos tempos, a gente revive um pouco o movimento do direito livre, né, onde cada juiz decide e depois ele busca uma fundamentação para justificar o que ele decidiu, né, então acaba não tendo uma racionalidade lógica jurídica em muitas decisões que a gente acompanha, e por conta do tamanho, né, do judiciário brasileiro, a gente tem decisão a todo gosto, né, e a senhora apontou bem que, inclusive, a estrutura lógica da sentença muitas vezes não tem sido observada, né, prevista no CPC. Então, muito obrigado e parabéns pela apresentação, e ao final a gente retoma com perguntas para o debate, tá bom? Dando sequência, então, nas apresentações do painel número 8, Direito à Saúde, Inteligência Artificial e Migrações, o doutor Alexandre de Freitas Carpenedo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vai apresentar a pesquisa Limites da Dogmática no Direito Constitucional
e sua superação pela sociologia histórica. Doutor Alexandre, só um minutinho que eu vou abrir o seu microfone. Acho que vai. Consegue me ouvir? Sim, sim. Sim. Então, tentando ser mais objetivo, primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Alexandre Carpenedo, eu sou graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje mestrando pela mesma instituição. O meu trabalho tem como título Limites da Dogmática no Direito Constitucional e sua superação pela Sociologia Histórica. Ele pretende analisar as limitações dos estudos puramente dogmáticos no direito de um modo geral, mas principalmente no estudo do direito constitucional. E também de que modo a sociologia histórica pode contribuir para a superação desses problemas. Então, assim, de uma forma literal, o objetivo do trabalho é verificar se a sociologia histórica, por meio de suas estratégias típicas de desenvolvimento, é capaz de contribuir à superação de análises meramente dogmáticas do direito constitucional, auxiliando no desenvolvimento deste campo do conhecimento a partir de uma perspectiva crítica. A sociologia histórica é uma metodologia apropriada ao tratamento da análise comparada de grandes estruturas, como a dos Estados-nação, e das suas instituições, submetidas a constantes processos de transformação social em um longo período de tempo, de modo que se possa compreender a relação entre a ação humana e a organização social, como algo que se constrói de maneira contínua no tempo. E de que modo, então, a sociologia histórica poderia contribuir, né, com essa questão? Primeiro, eu acho que é importante a gente pensar na questão da dogmática propriamente dita. Certamente, todos vocês conhecem aquela divisão entre dogmática e zetética para tratar dos enfoques dados aos estudos no direito. Não é o caso aqui de fazer qualquer juízo de valor em abstrato, como se um fosse necessariamente melhor do que o outro. A questão aqui é que, dependendo da disciplina em discussão, é questionável até que ponto panoramas estritamente dogmáticos podem ser problemáticos no seu desenvolvimento. Existe uma ideia de que aquela pretensão do positivismo de isolar o direito a fatores estritamente jurídicos, sem considerar a interferência de fatores sociais, políticos, até mesmo morais, isso tende a ensejar problemas metodológicos na sua aplicação. E isso se mostra ainda mais claro no estudo do direito constitucional e no estudo do constitucionalismo, em que o campo de investigação é fortemente influenciável por outras disciplinas, como a ciência política ou a própria sociologia. O exemplo que eu trago, que trata muito, é bastante ilustrativo, trata dessa problemática, é um que eu já vi se repetir muito em aulas, em livros, também sobre o direito constitucional, é referente ao artigo 185, inciso 2 da Constituição, que determina que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a propriedade produtiva. Na prática, muitas vezes o que se vê é uma abordagem completamente acrítica desse texto, com o argumento de que a reforma agrária seria destinada a combater tão somente o latifúndio improdutivo, só que isso ignora completamente várias questões. Por exemplo, ignora que essa norma foi extremamente questionada na Assembleia Nacional Constituinte, ignora que ela foi aprovada com muita negociação, muita manobra, tanto do Centrão, essa é tida como a grande origem do Centrão no nosso sistema depois da redemocratização, quanto da UDR, a União Democrática Ruralista, que era um grupo extremamente violento, representante de grandes latifundiários,
Essa questão ignora também que essa norma foi aprovada com uma manobra regimental durante o processo constituinte, que foi contra as regras dos procedimentos de votação, mas que Ulisses Guimarães, que era o presidente da Assembleia, entendeu que seria bom deixar daquele jeito mesmo, não discutir muito. Ignora toda a questão social da reforma agrária. Enfim, mostra como, e isso é especialmente importante no estudo do direito constitucional, como um estudo meramente dogmático nem sempre vai dar as respostas que a gente quer. Eu trato em seguida do que a doutrina tem chamado de sociologia da Constituição, ou ainda do constitucionalismo em perspectiva sociológica. Eu destaco o grande impacto de outras disciplinas, como eu mencionei a ciência política ou a sociologia no direito constitucional, e como a sociologia do direito estuda o fenômeno jurídico como um fenômeno social. E assim, então, a sociologia da Constituição, por óbvio, trata, então, o próprio texto constitucional como um fenômeno social. Haveria uma importância muito maior às questões fáticas da disciplina, ou de que modo a Constituição efetivamente opera na realidade, e não vendo ela como uma simples norma de dever ser. Esse é um enfoque que não é novo, ele vem desde La Salle, com a essência da Constituição, perpassa alguns autores com o passar dos anos, embora não seja uma perspectiva tão trabalhada. E no Brasil não é diferente. Autores que buscam tratar a Constituição mais desse modo realístico do que meramente formal, embora também não seja uma epistemologia assim tão consagrada. E se esse constitucionalismo em perspectiva sociológica não é tão consagrado, menos conhecida ainda é a aplicação, então, da sociologia histórica ao direito constitucional. Essa perspectiva de abordagem é potencialmente benéfica aos estudos no campo constitucional, como eu havia comentado, porque possibilita a realização de grandes comparações ao longo de períodos de longa duração, e também porque é capaz de superar algumas dicotomias, como passado-presente, universal-particular, mas principalmente a noção de agência versus estrutura, de modo que ela tenta compreender, então, a formação das instituições estatais e sua relação com a ação humana no tempo, como um contínuo processo em constante formação que desvela e identifica persistências, regularidades, bloqueios e potencialidades. Então, só para concluir, é claro que a gente sabe que estudos dogmáticos sempre estiveram presentes na análise das ciências jurídicas, e é claro que eles não constituem um mal em si, eles têm uma grande importância na formação, no desenvolvimento intelectual de juristas. No entanto, o que eu defendo é que, por si só, eles podem ser insuficientes. E, nesse sentido, então, a metodologia da sociologia histórica, pela sua forma de abordagem do constitucionalismo, tem o potencial, então, de colaborar com a superação dos problemas que podem decorrer desse dogmatismo puro, por assim dizer. De minha parte, é isso. Eu agradeço a oportunidade de participar do evento, agradeço pela atenção e fico à disposição dos colegas. Muito obrigado, doutor Alexandre. A sua contribuição é de grande valor, né, porque enfrenta exatamente esse desafio de o direito dialogar com outras áreas do conhecimento em combate a essa dogmática tradicional, né, e que tem tanto a acrescentar como, por exemplo, a sociologia, a antropologia, né, as próprias diretrizes curriculares novas, né, indicam essa necessidade de reorganização dos cursos para que a gente tenha profissionais mais completos com uma visão mais ampla do direito, né? E muitas vezes essa questão passa despercebida ou desinteressada, e a apresentação do senhor, assim, ela joga a luz nessa necessidade
necessidade da gente compreender melhor essa epistemologia, né? Então, acho que o senhor está de parabéns pela coragem de trazer um tema como esse para se discutir no direito, e acho que no final a gente pode debater um pouquinho mais com calma, e o senhor pode trazer mais considerações, e desde já eu agradeço muito a participação no evento e a apresentação, ok? Muito obrigado. Dando sequência, então, né, ao nosso painel, agora eu convido as autoras, a doutora Paula Guedes Fernandes da Silva, a doutora Rita Preto, né, da Universidade Católica Portuguesa, que vão apresentar o tema Vigilantes na Guerra da Ucrânia, uso de reconhecimento facial em conflitos armados. Eu já vou habilitar o microfone de vocês. A doutora Paula já consegue abrir. A doutora Rita também. Obrigada, boa tarde a todos. O tema que aqui apresentamos foi resultado de um artigo escrito por mim e pela doutora Paula. Nós estamos agora no segundo ano de doutoramento na Universidade Católica Portuguesa. Eu na área de Direito Internacional Público, Uso da Força, Direito Internacional Humanitário e Direito Internacional Criminal, e a doutora Paula em Direito, Tecnologia e Direitos Humanos. O tema que hoje então propomos aqui a debate fundamenta-se e deriva do seguinte quadro relacional. Primeiro, no avanço do desenvolvimento e da aplicação de tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial, em contextos de conflitos armados e, por conseguinte, no papel cada vez mais relevante de atores não estaduais também neste contexto de conflitos armados, nomeadamente de empresas tecnológicas que amplificam a dimensão cibernética das partes, no caso, a dimensão cibernética da Ucrânia, já que lhe foi dado acesso gratuito a esta tecnologia disruptiva, a inteligência artificial, na condução das hostilidades. Destacamos aqui a empresa norte-americana Clearview AI, uma empresa de tecnologia controversa, que enfrenta vários processos judiciais nos Estados Unidos da América e também na União Europeia, uma vez que desenvolveu um sistema de reconhecimento facial movido à inteligência artificial, o qual, através da recolha de imagens faciais de vários meios de comunicação social e da internet em geral, reuniu uma vasta base de dados biométricos para identificar e localizar prontamente indivíduos. Segundo o CEO da empresa, esta sua ferramenta funciona como uma espécie de Google para rostos. Colocando o seu serviço à disposição do governo ucraniano, a Clearview permitiu que fossem prosseguidos os seguintes objetivos: reunir familiares, principalmente no caso de refugiados, combater a desinformação, aumentar a segurança nos postos de controlo fronteiriços, identificar suspeitos com ligação à Rússia e identificar soldados mortos e feridos. Tendo em conta os limites a cumprir, iremos tratar com maior pormenor a problemática da identificação de soldados russos mortos, o que por si só tem dividido a comunidade internacional e a opinião pública em geral, entre aqueles que veem esta tecnologia como uma mais-valia, como um instrumento de alta utilidade no âmbito de conflitos armados, para assim se atingir a vantagem militar necessária para se chegar ao fim do conflito, e aqueles que veem esta ameaça como algo cada vez mais concreto que afeta direitos humanos, como o direito à privacidade, o direito à proteção de dados pessoais e que afeta a dignidade da pessoa humana, uma vez que consideramos que está em causa, e esta é a opinião que nós defendemos, uma violação da norma imperativa que proíbe a tortura e outras formas de tratamento cruel, desumano e degradante, uma tortura mental e que afeta a saúde mental, como iremos ver mais à frente. Neste âmbito, iremos destacar o papel do IT Army ucraniano, que, passando por cima de uma panóplia de regras internacionais, utiliza o sistema da Clearview para identificar soldados russos mortos, enviando diretamente aos seus familiares fotos dos cadáveres
que a maior parte das vezes se encontram mutilados e irreconhecíveis. E se por um lado se coloca em causa a precisão e a fiabilidade deste sistema de identificação de um corpo totalmente desfigurado, por outro assiste-se a novos métodos de guerra psicológica que podem culminar na violação de uma norma e os cógenes de direito internacional e na necessidade de ter em consideração uma ideia de direitos de personalidade pós-mortem, uma vez que existe uma personalidade digital viva com repercussões reais. Assim, tendo de se ultrapassar esta ideia de que a tecnologia é boa, de que a tecnologia é má e de que questões de maior gravidade de responsabilidade e de controlo devem recair sobre a tecnologia, devemos antes virar o nosso foco para o seu uso propriamente dito, que é aqui o fator de maior relevância que nos vai permitir perceber se aquilo a que estamos a assistir agora, neste conflito em curso e totalmente atual, pode influenciar uma regulação de inteligência artificial. E passo a palavra à minha colega. Bom, boa tarde. Obrigada a Rita pela sua exposição inicial do contexto geral do nosso trabalho. E para somar um pouco ao que ela falou, eu queria pontuar mais detalhadamente algumas questões, na verdade, duas questões principais. Primeiro, enfatizar que os sistemas de reconhecimento facial, já em contexto de paz, são por si só problemáticos, porque além de estarem aptos a falhas em termos de acurácia e de precisão, principalmente quando a gente está lidando com grupos já historicamente marginalizados, e aqui eu falo de mulheres, pessoas negras da comunidade LGBTQIA+, já nesse contexto de acurácia e precisão, ela já é problemática, mas mesmo se ela fosse 100% correta, ela ainda assim é potencialmente violadora de direitos humanos diversos, e aí, como a Rita bem já pontuou, está falando de privacidade, de proteção de dados, de igualdades, de não discriminação. E a tecnologia também, os sistemas de reconhecimento facial, eles também podem ser utilizados por governos ou até empresas privadas para vigilância massiva da população. Então, se é uma tecnologia já contestável em tempos de paz, quando a gente transporta isso para um contexto de guerra, considerando que é um ambiente crítico e não controlado, né, essas ferramentas estão ainda mais sujeitas a falhas por conta de condições precárias de luminosidade, de qualidade, até o enquadramento do rosto que vai ser captado, além da óbvia mutilação, como a Rita estava bem colocando, ou de desconfiguração das formas da face do rosto humano. Então, grande chance de que haja erros de identificação. E quando a gente fala, então, nessa parceria entre a Clearview e o governo ucraniano, também estamos falando aqui de uma fonte grande de preocupações, já que a empresa está disponibilizando a tecnologia que já é controversa para uso nesse conflito armado, né? O que leva a muitos problemas, e aqui eu posso citar também a exploração dos dados pessoais biométricos nesse cenário que é frágil e vulnerável, né? E que é potencialmente também violador das condições humanas das pessoas, então da angústia e desespero das pessoas envolvidas. Então, por mais que tenha sido anunciado que a tecnologia estaria sendo utilizada para fins humanitários, entendemos que, nesse caso, nenhuma das partes está agindo desinteressadamente ou de forma solidária, já que, no final das contas, ambas estão tirando proveito da situação, né? Como se fosse uma espécie de ganha-ganha, de win-win. Então, a Clearview, ela tenta limpar a sua imagem pelo fornecimento gratuito, né, dessa tecnologia, e o governo ucraniano ele alega estar agindo em nome de uma ação humanitária. Mas será mesmo que a gente pode considerar que esses sistemas de reconhecimento facial estão servindo para fins humanitários? Ou a gente está lidando agora com uma nova forma de condução das hostilidades, uma espécie de guerra psicológica, como a Rita já estava explicando na fala dela? E aí, nesse contexto do IT Army ucraniano, eles têm utilizado a ferramenta da Clearview para a identificação dos soldados russos mortos, né, no conflito, e assim contactar diretamente as famílias por meio de plataformas digitais, e aqui a gente pode citar o WhatsApp e o Telegram, anexando uma fotografia do cadáver, que provavelmente está desconfigurado, e o respectivo passaporte desse soldado falecido. E eles alegam que se trata de uma ação humanitária, mas, pensando bem, será mesmo esse o caso? Ou a gente está lidando com um novo método de tortura e outros tratamentos cruéis, humanos ou degradantes, em conta desse uso da tecnologia para a afetação desses terceiros? E aqui, quando a gente fala terceiros, no caso, os familiares de soldados russos. Se a gente deslocar, por exemplo, a situação para um contexto diferente,
por exemplo, se fosse o White Army fornecendo essas imagens para famílias ucranianas, por exemplo, ou até se fosse em outro contexto diferente, o Estado Islâmico contactando famílias norte-americanas com fotos de seus mortos por plataformas sociais, a gente ainda estaria defendendo uma ação humanitária nesse sentido? Então, voltando para esse contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia, segundo as notícias, as famílias têm reagido com horror a essas mensagens, porque causa, por óbvio, sofrimento desnecessário. Então, se considerarmos que a principal função do direito internacional humanitário é trazer essa humanização da guerra, proibindo, né, exercer qualquer tipo de tortura, seja ela psicológica ou física, em pessoas protegidas como a população civil, talvez a gente possa, então, entender que esse uso de sistemas de reconhecimento facial poderia ser enquadrado como um caso de tortura, o que vai até ao encontro do que o próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha já disse, já alegou, de que as famílias das vítimas seriam, então, as vítimas invisíveis da tortura. E, então, de acordo com a Convenção da Tortura, existe tortura quando há causa, né, de dor ou sofrimento agudo, aqui no caso estaria falando mais de sofrimento mental, uma finalidade específica que seria, por exemplo, punir alguém pelo ato próprio, né, ou pelo ato de uma terceira pessoa. Então, nesse ponto, é certo que a avaliação de dor ou sofrimento de alguém vai demandar uma certa subjetividade, né, o que demanda uma ponderação de caso a caso, é contextual. Mas se a gente puder usar como exemplo, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, eles consideraram tortura um ato de informar falsamente uma vítima de que seu pai tinha sido morto. Então, se a gente usar como uma analogia, por exemplo, a situação agora da guerra da Ucrânia e do White Army, parece possível, então, enquadrar esses atos como tortura, já que a gente está tratando de uma informação que provavelmente é verdadeira, partilhada de forma desumana e realmente cruel, isso sem considerar os casos em que a tecnologia ela pode falhar. Então, algumas famílias podem receber fotos de pessoas mortas que não são seus familiares. E aí, aqui um segundo ponto que eu queria destacar, e já me encaminhando para o final, é que diante da constatação, então, de que esse uso do sistema de reconhecimento facial no contexto do White Army, sendo uma forma de tortura, consequentemente, com a violação de direitos humanos diversos, a gente defende a urgência de que haja uma atualização ou até uma criação de legislação internacional que cumpra alguns pontos. Então, primeiro, que proteja dados pessoais também de pessoas já falecidas, porque tanto no contexto europeu, o RGPD, como no contexto mais internacional, a Convenção 108, específica sobre proteção de dados pessoais, elas não se aplicam para pessoas falecidas, o que aqui já tem uma lacuna, né? Porque os dados de soldados, então, esses soldados abatidos, eles não estariam sendo protegidos nesse contexto de conflito armado. E o segundo ponto, então, é a necessidade de uma regulação de inteligência artificial internacional que proceda ao banimento de certos usos de risco inaceitável, como então seria o caso de sistemas de reconhecimento facial em contexto de guerra, ou então que crie pelo menos requisitos para essa utilização, né? Que tenha pelo menos um padrão ou boas práticas para que isso aconteça. E atualmente a gente não tem nenhum regramento internacional que regule a inteligência artificial, e as propostas em curso, como a proposta de regulação de inteligência artificial da União Europeia, acaba por excepcionalizar também a aplicação desse futuro regulamento, né, em contexto militar, também não trazendo nenhum banimento específico dessa ferramenta para a situação de conflito armado. Então, eram basicamente esses os pontos que a gente queria trazer. Peço desculpas por ter passado um pouquinho do tempo, e depois a gente fica feliz de ouvir a opinião de vocês. Obrigada. Obrigada. Só deixar uma nota final de que, obviamente, nós não estamos a tomar nenhuma posição quanto ao conflito pró-Rússia, anti-Ucrânia, nada disso, só estamos a tentar relembrar que no seio de um conflito armado existem duas partes e que nós, por sermos ocidentais, temos acesso a notícias, obviamente, que acabam por demonstrar muito mais o lado do Estado vítima, que é a Ucrânia, mas não nos podemos esquecer que ambas as partes estão vinculadas ao direito internacional humanitário e que é normal, num contexto de guerra, ambos cometerem ações ilegais. A nossa proposta é arranjar uma forma de regulamentar melhor e continuar a criar uma humanização do conflito face a novas tecnologias. Obrigada. Muito bem. Parabéns, doutora Paula, doutora Rita. Obrigada. Foram muito bem, né? A temática é muito interessante e se insere exatamente no contexto do painel, né?
e traz essa perspectiva do desenvolvimento de tecnologias de ponta, utilização no conflito. Particularmente, eu confesso que eu não sabia que ela estava sendo utilizada dessa maneira, né? E como a doutora Rita comentou, a tecnologia é boa, a tecnologia é má? Não, a tecnologia é a tecnologia, né? A destinação que se dá para ela é a partir do que se pretende pela humanidade, né? Então, essa significação de boa ou ruim é o que o homem faz com ela, né? Ela por si só não faz nada, né? E vocês, né, doutora Paula, doutora Rita, trouxeram uma reflexão de fundo, né, que é as corporações, né, privadas, né, envolvidas diretamente com a guerra e os ganhos econômicos que eventualmente elas têm, né, com a utilização boa ou ruim da tecnologia, né? Então, parabéns, e o direito tem que ter esse olhar, né, como disse a doutora Paula, como disse a doutora Rita agora no final, nesse distanciamento, mas que os dois estados, né, independente Rússia ou Ucrânia, estão submetidos ao direito internacional, ao direito humanitário, que a reflexão é a partir exatamente do problema trazido, que é o uso da tecnologia no conflito. Então, ao final, a gente retoma, né, abre para os colegas um debate, mas desde já eu parabenizo as doutoras pela participação e apresentação. Dando sequência, então, no nosso painel, agora nós teremos o doutor José Inácio Ercemaza, da Universidade Rei Juan Carlos, com o tema El acesso a los algoritmos de la administración pública, un derecho derivado de la buena administración. Doutor Inácio, só um minuto. Creo que ya es posible acceder al micrófono. Ahora, ¿me escuchan? Sí, sí. Bien, no sé si pueden verme, porque yo veo la pantalla negra, no sé si... Ahora, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien, muchísimas gracias. Lo primero de todo, básicamente darles las gracias por este espacio y resaltar, ¿no?, que las sesiones anteriores han sido realmente interesantes, ¿no? Es un reto también exponer, pues, cuando las ponencias anteriores han sido de tanta calidad, ¿verdad? Bien, yo el tema que he escogido, pues, para conversar con ustedes en el día de hoy, efectivamente está muy vinculado, ¿no?, a la actuación administrativa automatizada, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la administración aplica algoritmos que siguen una serie de instrucciones, ¿no?, y que han sido programados, pues, para alcanzar un objetivo concreto, ¿no? Cuando un algoritmo se emplea por parte de una administración pública, pues el algoritmo conduce, ¿no?, a adoptar una decisión sometida a la ley y a derecho y que ir encaminada siempre a la satisfacción del bien común. La actuación automatizada de la administración pública siempre tiene que tratar de buscar la maximización de los intereses generales. Las decisiones automatizadas, de una forma u otra, pues afectan a los derechos de los ciudadanos. O sea, si la actuación de la administración pública incide en nosotros en todos los días, imaginémonos cómo puede afectarnos, ¿no?, cuando la administración pública toma decisiones de manera automática, ¿no? Lessig, ya a finales del siglo XX, profetizó cómo los derechos de los ciudadanos estarían cada vez más sometidos a juicios algorítmicos. Claro, estos algoritmos han de configurarse para que la decisión que adopten respete de forma plena los derechos fundamentales, cumpla con el principio de legalidad y, por supuesto, busque desde el derecho fundamental a una buena administración, reconocido por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en sus relaciones con la administración pública, busque satisfacer de manera objetiva los intereses generales, que además, pues, es una imposición de la Constitución española. Las instituciones del control del poder público tienen que mantenerse estables ante las tecnologías digitales, pues porque tienen un carácter instrumental y no finalista. Yo, pues, en ocasiones me planteo, cuando hablamos de nuevas tecnologías o ya de tecnologías digitales, no nos estamos equivocando, estamos poniendo demasiado la mirada en ellas cuando son simplemente un instrumento para hacer la vida más fácil a los seres humanos. O sea, las nuevas tecnologías no son la esencia, son un instrumento para alcanzar, pues, cuestiones que cuando hablamos de derecho público tienen implicaciones mucho mayores. Claro,
si los algoritmos que configuran las administraciones públicas toman decisiones muy relevantes, incluso colaborando en las decisiones públicas mediante el suministro de ciertos datos y demás, los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se han configurado esos algoritmos, tienen derecho a saber cómo esos algoritmos piensan, y por ello hablamos de transparencia algorítmica, que nos permite controlar cómo se han configurado los algoritmos y cómo actúan. ¿Dónde está el problema aquí? Pues que el régimen jurídico de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública es insuficiente para promover una configuración cristalina, para promover unos muros de cristal en relación con los algoritmos que emplea la administración. Existe un déficit sobre su funcionamiento. No sabemos cómo se crean, no sabemos qué datos se toman y en ocasiones no terminamos de tener claro qué objetivos son los que persiguen y, por supuesto, no siempre sus resoluciones, sus decisiones están motivadas. Claro, hay que resolver este problema pues, para garantizar el efectivo control de la administración, ¿no? A esa opacidad, ¿no? A esa opacidad que vemos en los algoritmos le llamamos cajas negras decisionales. Y afecta especialmente, tiene que ver especialmente con los algoritmos que toman decisiones atendiendo a criterios programados. Claro, normalmente cuando hablamos de derecho administrativo y hablamos de la motivación de los actos administrativos se dice es necesario conocer la ratio decidendi de la decisión que ha tomado la administración. En los algoritmos, por desgracia, no conocemos todavía la ratio decidendi. Sobre esto pues hay pues múltiples opciones, ¿no? En ocasiones pues hablaremos, ¿no?, del posible régimen jurídico que pueda tener un algoritmo, es decir, un algoritmo probablemente pueda ser configurado con total tranquilidad como una norma de rango reglamentario, es decir, al final tiene carácter normativo que se aplica y que tiene consecuencias jurídicas. Claro, si el algoritmo le resulta que le damos la validez de un reglamento, entonces tendremos que aplicar el régimen jurídico de impugnación de los reglamentos y, entre otras cosas, tendremos que conocer qué criterios se han empleado para desarrollar ese reglamento para posteriormente recurrir. Si por el contrario nosotros lo que queremos hacer es conocer cuál es la dinámica del algoritmo, pues efectivamente tendremos que solicitar. Primero, tendremos que ver si esa información está publicada y, segundo, si no está publicada, ejercitar el derecho de acceso a la información pública. Claro, ¿qué riesgo nos encontramos? Pues que en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública nos digan que se está afectando, entre otras cuestiones, se está afectando el límite de acceso a la información pública de la propiedad intelectual de los creadores del algoritmo o que se está afectando información que tiene que ser protegida por ser de interés general. Claro, pues entonces el sistema de control se nos cae. Si no sabemos qué régimen jurídico otorgarles y si resulta que el régimen de transparencia no supera las barreras que debieran de ser superadas, pues resulta que al final parece ser que en el mundo algorítmico hay una esfera de impunidad en la actuación del poder público, ¿no? Hace unos años se publicó un pequeño programita algorítmico que permitía a las empresas conocer qué subvenciones, si podían alcanzar o si podían lograr el acceso a una determinada subvención. Ponían una serie de datos y el algoritmo calculaba. Entonces, ese algoritmo directamente te estaba diciendo que no cumplía los requisitos para acceder a una subvención. Bueno, pero ¿en base a qué? ¿No? Entonces, la asociación Cibio formuló una solicitud de acceso a la información pública que fue desestimada. Claro, al final tenemos que asumir que la inteligencia artificial ayuda mucho a la administración pública, por supuesto que sí, y a los ciudadanos. Al final parece ser, como se ha llegado a decir, que estamos acercándonos a un estado algorítmico de derecho construido con herramientas de inteligencia artificial. Fíjense la fortaleza de la expresión, estado algorítmico. Se parece ser que ya no hablamos ni estado de las personas, ¿no? Entonces, claro, el empleo de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica en la toma de decisiones del poder público, por supuesto que trae ventajas, sí, pero también trae la opacidad, los sesgos, la discriminación, mengua de las garantías en la tramitación de procedimientos, responsabilidad por daños causados de la inteligencia artificial o incluso el impacto en el acceso a la función pública, ¿no? Entonces, bueno, riesgos incluso que van derivados de la propia humanidad, pues ¿qué ocurre si esos algoritmos se formulan de manera errónea? ¿Qué ocurre si se diseñan de manera adecuada y conducen a resultados erróneos y equivocados? Yo no sé si ejercen como abogados. Yo, desde luego, me encuentro a veces, aunque me dedico al derecho administrativo, pues tenemos que
sobre todo en temas de derecho inmobiliario, tratamos con notarios y con registradores, ¿no? Que tú les mandas la información, la incluyen en tablas de Excel y teóricamente esa información se va volcando en las escrituras, ¿no? Que luego son firmadas por el notario, ¿no? en el acto con todas las partes, ¿no? Bueno, si resulta que en esas hojas de Excel hay errores y nosotros tenemos que revisar esas escrituras a diario porque los programitas de Excel se equivocan, imaginémonos qué ocurre con la administración pública, ¿no? Entonces, para acabar, pues voy a hacer referencia a un caso bastante interesante, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Es el caso State versus Loomis, ¿no? Que adquirió grandísima relevancia pública. ¿Por qué? Porque se aplicó una pena a un procesado en vía penal determinada a partir de las informaciones que fueron proporcionadas por un software. Es decir, el software aplicó una serie de parámetros que habían sido incorporados sobre reincidencia, estadísticas y demás, y a esa persona le habían aplicado una pena en función de lo que había dicho un ordenador. Es decir, es algo brutal, ¿no? Es decir, porque ni siquiera los jueces que aplicaron ese algoritmo conocían cómo funcionaba. En Inglaterra y en Escocia también aplicaron la inteligencia artificial a los grados A-level, ¿no? Lo que generó muchísimos problemas a la hora de admitir a los estudiantes, porque los resultados incluso llegaron a dar respuestas contradictorias. Luego, una reprobación general de la ciudadanía al gobierno. Y en España hay un sistema que se llama Veripol, que emplea a la Policía Nacional para identificar denuncias falsas interpuestas por particulares. Y en Cataluña, la Administración emplea un algoritmo para predecir el riesgo de reincidencia de los presos y así tomar decisiones sobre la libertad condicional. En estas ocasiones, cuando nos encontramos ante algoritmos que toman decisiones tan importantes, tenemos que tomar conciencia de dos elementos fundamentales. Primero, dotar de un adecuado régimen jurídico al algoritmo, o si no, habilitar mecanismos jurídicos de control que estén claros y, por supuesto, superar la opacidad de la administración en relación con los algoritmos. Hay un profesor que se llama Cerrillo Martínez que destaca que la opacidad de los algoritmos, todas ellas tienen solución a través de un adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Acude tres causas, y no necesariamente vinculadas a la mala fe. Las causas técnicas referidas a la complejidad de los algoritmos, es decir, no los entiende nadie. Entonces, como no los entiende nadie, están en una especie de limbo muy difícil de controlar y que no puede conocer un ciudadano medio. Las cláusulas jurídicas, ¿qué ocurre cuando las normas prevén sistemas que limitan el acceso para proteger propiedad intelectual, industrial, secreto empresarial o datos personales? Para lo cual lo que hay que hacer es ponderar el derecho de acceso a la información pública. Y luego están las causas organizativas, es decir, el desconocimiento por parte de la administración de los códigos empleados por los algoritmos. No, ¿por qué? Porque en ocasiones esos algoritmos han sido elaborados por empresas externas a la administración. Entonces, ni siquiera la propia administración conoce finalmente cómo se aplican los algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, si se tienen en cuenta los distintos niveles de transparencia, pues hombre, controlar las cajas negras decisionales puede ser una odisea. Podemos pensar en distintos niveles, ¿no? Un primer nivel que implique dar acceso al código de los algoritmos que tratan los datos, un segundo nivel que puede implicar la comprensión del comportamiento del algoritmo, sobre todo en aquellos que tienen aprendizaje automático, y el tercer nivel implicaría conocer cuál ha sido la justificación de la decisión del algoritmo en un aspecto concreto. Fíjense, y con esto concluyo. Resulta que estamos hablando de nuevas tecnologías, de tecnologías digitales, de algoritmos de autoaprendizaje, de aprendizaje automático. Y al final volvemos a los mecanismos e instituciones tradicionales del derecho administrativo para controlar lo que se hace en un mundo digitalizado. Deber de motivación de las resoluciones administrativas, acceso a la información pública, acceso a los algoritmos, acceso al expediente administrativo y dotar a una cuestión que todavía nos genera mucha incertidumbre un régimen jurídico claro que facilite su control. Y sin más, pues muchísimas gracias. Bem, parabéns, doutor José Inácio. Tema interessantíssimo, né? E ao mesmo tempo assustador quando me entende em português? ¿Me entiende en portugués? Sí, le entiendo el portugués. Si habla despacio, le entiendo muy bien. Ok. Me assustou o estado algoritmo de direito, né? Então... A mí também. E é um desafio para o direito, né? Como proteger os direitos humanos fundamentais, né? E como, ao mesmo tempo, aplicar os direitos, os princípios da administração pública
nessa nova administração pública que se utiliza de algoritmos para tomar decisões que impactam diretamente em direitos das pessoas, em direito dos indivíduos, né? Então, o tema apresentado ele é riquíssimo e ele, assim como os demais temas aqui tratados nessa tarde, eles trazem desafios para o direito, né? Desafios para o direito a partir das novas tecnologias, a partir dos novos contornos sociais, a partir das transformações da sociedade, a partir de um contexto de guerra na Europa que não se via desde a Segunda Guerra Mundial, né? A proteção do direito das mulheres, o enfrentamento do aborto enquanto saúde pública, né? A judicialização do direito à saúde, como trouxe muito bem a doutora Isa, né? E a necessidade do direito de dialogar com a sociologia, como destacou o doutor Alexandre, né? Então, os temas, eles, de certa maneira, eles acabam se encaixando, né? E mostram que nós, enquanto pesquisadores do direito, temos muito trabalho para frente, né? Para poder, de certa forma, contribuir com as nossas pesquisas, para que o direito encontre respostas, né? Para os novos fenômenos sociais e tecnológicos que a inovação tecnológica e as transformações sociais contemporâneas vão se colocando diante de nós, profissionais do direito, né? Então, eu queria dar os parabéns para o doutor José Inácio, porque foi muito buena a apresentação e a temática é muito interessante, né? Eu sou investigador do projeto de Smart Cities, né, na Universidade del Minho, e uma das temáticas é a governação local e a utilização de algoritmos na administração pública. Então, a mim me gostou muito a apresentação. Então, temos agora alguns minutos, né, e eu abro as perguntas dos participantes e para os ouvintes que na sala eventualmente tenham alguma dúvida, né? Caso tenha algum ouvinte, né? Se não, estão à vontade para fazer as considerações. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Doutor Marcelo, fica à vontade. A doutora Isa não está mais na sala, né? Não. Não, então eu gostaria de fazer, bom, primeiro parabenizar porque a qualidade foi excelente de todas as apresentações, me enriqueceu bastante. E quanto à apresentação das professoras Ita e Paula, quando sair publicado, eu vou encaminhar uma professora do nosso mestrado aqui, na Unisanta, em Santos, São Paulo, Brasil. Ela tem essa temática dos refugiados, ela estuda bastante isso, e eu acho que ela vai se interessar pelo que vocês escreveram. A minha pergunta é mais uma dúvida para o doutor Alexandre. Eu não entendi quando o senhor fala se moral e outras questões, outros processos sociais de adaptação devem ser considerados, ou eles devem ser, por vezes, recortados para se entender uma sociologia histórica. Eu não sei se eu me fiz claro quanto à minha pergunta. Ao invés de pôr a moral no direito, ela deve ser aparada e observar o fato social, como sociologicamente, como entendo a sociologia. Bom, como eu havia comentado, a sociologia do direito, ela procura ver o próprio direito como um fenômeno social, como vários outros, como a política, como a economia. O direito seria um deles, né? A questão da moral, enfim, toda a ótica que gira a questão, eu insiro ela no meu artigo na questão do justpositivismo, a pretensão justpositivista de isolar essas questões
do direito. Isso em si não necessariamente é um problema. O que eu entendo é que no direito constitucional, especificamente, pode haver um problema. A gente não pode dizer que em qualquer norma o positivismo ou a moral ela tem que ser incluída. Se a gente pensar, por exemplo, uma das matérias, talvez a matéria mais dogmática de todo o direito, né? Pelo menos o brasileiro, processo civil. O sujeito perdeu o prazo por um dia e ele teve um problema de saúde, não um problema que legalmente comportaria uma exceção a essa perda de prazo, mas ele teve algum problema, ele bateu o carro no dia que ia protocolar o recurso. Moralmente, alguém poderia dizer, não, mas nesse caso é razoável conceder um dia a mais de prazo para ele. Só que não existe nenhuma exceção legal a isso. Então, nesse caso, a gente não é errado deixar a moral de lado. O que eu entendo é que, metodologicamente, estudos de direito constitucional tendem a ficar incompletos se a gente deixar de lado questões como a política, como a sociologia, que são matérias que são muito interligadas ao direito constitucional. Direito constitucional, a formação da Constituição, a alteração da Constituição, é um processo, acima de tudo, político. É um processo político. Não tem como a gente deixar e pensar que o estudo do direito constitucional vai ser puramente dogmático, vai excluir essas questões. Mas não o direito de um modo geral. O direito de um modo geral, muitas vezes, vai ser meramente dogmático e não tem problema nenhum quanto a isso. Não sei se eu me fiz esclarecer. Obrigado pela pergunta. Eu agradeço a resposta, que eu fiquei na dúvida, porque o problema no nosso estudo, eu com minha orientadora, foi justamente fazer a constatação dos estudos no caso da Pesquisa Nacional de Aborto no Brasil e outras pesquisas que foram realizadas em Portugal, é de que a moral, a religião, a economia e a política, elas não interferem. Se eu sou extremamente político, se eu sou extremamente moralista, desculpa, extremamente horrível aqui no Brasil isso, mas se eu tenho uma carga valorativa religiosa muito grande, isso não impede de fazer o aborto. Por isso que nosso viés de estudo ele foi justamente para parar as questões morais pela sua subjetividade, mas foi bem respondido, sim. Muito obrigado, professor. Muito bem, obrigado, doutor Marcelo, obrigado, doutor Alexandre. Doutor Inácio, doutora Rita, doutora Paula, gostariam de fazer alguma consideração? Doutor Marcelo? Eu ainda quase uma brincadeira, mas uma brincadeira preocupante, professor Inácio. Enquanto o senhor falava, eu estava vendo o filme Proxy Report agora esqueci o nome do ator. Tom Cruise, em que eles viam o crime antes de acontecer e iam lá prendê-los. A mesma coisa aconteceu com algumas passagens do estudo de Rita e Paula, mas eu fiquei muito preocupado, porque o senhor aprofundou muito, quase que eu me senti já sendo vigiado pela administração pública, quase uma realidade já, né? Sí, es alucinante que en España ya se está aplicando el sistema que comentaba, ¿no? Que aplicando estadísticas automáticamente otorga libertad condicional o no a un preso, ¿no? Dices, es alucinante, ¿no? Que asumamos una actividad administrativa automatizada a este nivel. Yo creo que una buena solución, y bueno, y también en el fondo se tiene en mente, ¿no? Es que, bueno, que el algoritmo puede desarrollar una solución, pero deberá ser accesible la motivación para que un funcionario la coteje y la verifique. Es decir, bueno, puede ser, si hay algún problema, pues como vemos, ¿no? De cruces de datos y demás, que el funcionario pueda apreciar, ¿no? Que el algoritmo haya podido equivocarse y, por supuesto, corregir al algoritmo motivando la decisión.
Es curioso porque aquí en España, cuando se ha escrito sobre este tema, se ha hecho referencia, ¿no?, a la humanidad del derecho administrativo, ¿no? Es decir, es que la administración pública también es humana. Yo ejerzo como abogado litigante en el ámbito del derecho público. Entonces yo a veces me encuentro, sobre todo en fases de derecho administrativo sancionador, con que independientemente de la presentación de un recurso alzada y posterior decisión, o incluso en la tramitación de la vía administrativa, también es fundamental poder conversar con la administración, pues para poder hacerle valer la existencia de atenuantes que puedan reducir la cuantía, es decir, la aplicación de criterios de proporcionalidad, que no deja de ser un principio general del derecho reconocido por el ordenamiento, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no?, que se tenga una pequeña reserva de humanidad, ¿no? Porque al final en Minority Report creo recordar que cuando sacaba a todos de las máquinas, al final eran humanos que no tenían más conocimiento de la realidad que los sueños que tenían, ¿verdad? A questão do controle humano é transversal a todas as áreas do direito no que toca à inteligência artificial, e a maior dificuldade é estabelecer os critérios desse controle humano em todas as áreas do direito. É um bocadinho... Eu ia falar exatamente isso, porque eu estudo muito proteção de dados e aqui no Brasil, a LGPD, a gente tem o direito, né, a revisão de decisões automatizadas, mas eles tiraram o termo, né, humana, então a revisão não necessariamente tem que ser por um ser humano, então talvez a revisão pela própria máquina tenha grande contestação, né, se isso seria efetivo ou não, e aí tem grande batalha para que haja esse elemento humano, né, e quando a gente fala de decisões automatizadas no contexto da administração pública, principalmente, né, a proteção de dados já não é suficiente, aí por isso que a gente vê hoje em dia a proposta de regulamento da União Europeia também, né, falando de talvez auditoria e revisão dessas decisões, porque elas estão cada vez mais impactando realmente a concessão de direitos das pessoas, especialmente quando a gente fala de administração pública. Então, acho esse tema muito interessante. Estava até falando com a Rita que ele tem muito a ver com a minha pesquisa de doutorado, e, enfim, vou ficar ansiosa para lê-la depois. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta? Só gostava de dizer uma curiosidade, se calhar também interessa ao Dr. Inácio, que não sei se viu uma notícia de que nos Estados Unidos já existe um robô de inteligência artificial a exercer funções de advogado. E já foi feito o primeiro julgamento com o sistema, em casos menores de multas de estacionamento, em que as gravações do julgamento e da argumentação do advogado de defesa e da acusação passavam pela máquina e a máquina estudava toda a argumentação no tribunal e dava a decisão. E por isso já estamos a caminhar num sentido assustador e que a regulamentação tem de existir internacionalmente, porque senão cada país vai fazer o que quer. Sí, de hecho, hay otros proyectos de inteligencia artificial aplicados a la justicia. En Argentina hay uno que es el proyecto Corbalán, es el proyecto, el proyecto se llama Proyecto Prometeo y que dirige Corbalán. Entonces, pues bueno, también intentaba introducir, ¿no?, facilitar, ¿no?, la toma de decisiones judiciales mediante tratamiento de datos. Al fin, y luego las grandes consultoras están intentando invertir en inteligencia artificial, pues para resolver temas pequeños, ¿no? Hombre, yo creo que esto es posible, entre comillas, y con supervisión en aquellos procedimientos que son muy estandarizables. Bueno, reclamación de protección a consumidores y usuarios, reclamación de lo que aquí en España eran cláusulas suelo, cláusulas techo, reclamaciones bancarias, consumo, pero creo que en el momento en el cual hay un punto de complejidad que requiera la interpretación humana, es decir, pues yo creo que ahí cae, ¿no? Es decir, estoy imaginándome en urbanismo, ¿no? ¿Cómo podemos calificar que un suelo tiene que estar calificado de una determinada manera? Eso probablemente lo tenga que conocer un técnico, ¿no? O qué ocurre en aquellas que requieran, pues, introducir informaciones derivadas de inspecciones sobre el terreno, o qué ocurre con... En fin, yo creo que es muy... No sé dentro de unos años, ¿no? Pero yo creo que ahí el ser humano tiene un papel muy importante, y también creo que los abogados tenemos que aprender a generar más valor todavía, porque probablemente los trámites más sencillos un ordenador lo sepa hacer, pero claro, tendremos que saber hacerlo complejo, ¿no? A donde la máquina no llegue, ¿no?
Claro, um tema que não debatemos aqui, mas que eu trabalho muito também é a questão das armas autónomas e desse controle humano nas armas autónomas. E não é se o sistema de inteligência artificial decide tudo, tirar a vida, dar a vida, Claro. não é? E eu acho que tem de ser criada e é muito difícil trabalhar nisso e conheço alguns juristas que se dedicam só a tentar definir o que é controle humano para contexto militar, contexto de paz, e acho que esse é um dos nossos próximos grandes desafios, sem dúvida. Claro, incluso ese problema está vivo en los coches autónomos. Sí, sí. Porque en el momento en el que haya un accidente, un potencial accidente de tráfico, en el que haya un perro, un niño, una niña, un joven adolescente, un padre y un abuelo, ¿a quién salva el coche? Eu não sei como é que Espanha regula a responsabilidade civil e do produtor, mas cá em Portugal tem-se aderido muito à doutrina de que pode haver responsabilidade do produtor, ou seja, de quem fez a máquina, de quem montou o sistema, claro, o carro. E há muito essa ideia, podemos ir por aí. É muito interessante, inteligente. Muito bem. Sim. Vemos que o direito terá muitos desafios e nós, profissionais do direito, temos que estar muito atentos, né, com essas transformações, até como reserva de mercado para nós podermos atuarmos, né, para que particularmente, eu sempre digo que nós, advogados, pesquisadores, a gente não será substituído, né, pela inteligência artificial, exatamente por conta de questões sensíveis, né, como destacou o doutor Inácio, né? Mas, nesse contexto, se insere exatamente essa necessidade de a gente produzir cientificamente para não desumanizar, né, e não afastar do humano esse processo de tomada de decisões e de participação dos profissionais de direito, seja em processos judiciais, seja na revisão das decisões automatizadas, né, para a gente sempre ter esse olhar atento do direito para ser uma barreira de contenção, né, o direito como regulação das tecnologias. Bom, encaminhamos para o final, mas algum dos doutores gostariam de fazer uma última consideração? Não? Então, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar a todos, doutor Marcelo, doutor Alexandre, doutor Inácio, doutora Rita, doutora Paula, pelas interessantíssimas apresentações, pelos temas atuais e profundos que vocês trouxeram para o debate, tanto que houve esse riquíssimo debate ao final, né, com professores do Brasil, de Portugal e da Espanha, o que mostra a importância de eventos como esse para que a gente possa trocar as pesquisas, trocar conhecimentos, né? Poder se conhecer, né? E, ao final do congresso, ter uma publicação de um livro em que a gente possa potencializar o alcance dos resultados dessas pesquisas que vocês trouxeram e apresentaram aqui. Então, de antemão, eu renovo os parabéns e agradeço a participação de todos no nosso 4º Congresso Internacional sobre o Futuro do Direito, organizado pelo Iberojur e pela Universidade Lusófona do Porto. Aqui estamos, né, mediando essa sessão diretamente à sede da Universidade Lusófona, e a tecnologia nos permite fazer essa sessão de forma virtual e ter essa tarde e essa sessão tão agradável e riquíssima como foi a apresentação dos trabalhos dos doutores, né? Então, muito obrigado a todos e todas, né? E mesmo virtualmente eu dou uma salva de palmas a vocês, né, pela apresentação, e espero nos ver nos próximos eventos organizados pelo Iberojur ou em outros congressos e oportunidades que tenhamos de nos encontrar para falar do direito, ok? Obrigado. Obrigada. Nós agradecemos muito, professor Camilo. Abraço a toda a coordenação. Abraço, meus colegas. Prazer. Prazer.